Boa noite, bem-vindas e bem-vindos à Praça do Bocage. Vamos hoje debater, conversar sobre o tema mobilidade para todos, mobilidade e transportes. Temos connosco para abordar esta problemática, à minha esquerda Luís Leitão, coordenador da União de Sindicatos de Setúbal, à minha direita o vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Manuel Pisco, e o deputado do Partido Comunista Português, Bruno Dias. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e por terem vindo até à Praça do Bocage. Para quem nos acompanha, esta conversa pode ser seguida em praçadobocage.wordpress.com ou no YouTube também no canal da Praça do Bocage. Encontramos na Sociedade Musical Recreativa União Setubalense uma coletividade histórica e centenária do Concelho de Setúbal, a quem deixamos desde já também o nosso agradecimento pelo acolhimento e pela hospitalidade. O tema que nos traz aqui hoje tem a atualidade derivada do recente lançamento e entrada em funcionamento do Passo Único, Passo Social, para os transportes públicos, e podemos de alguma forma dizer que estamos à beira ou prestes a iniciar uma revolução. Já tem dito e provavelmente não será demais. 85% da população está potencialmente abrangida por esta nova modalidade de título de transportes. Ele representa um alívio financeiro de grande monta, superior até a eventuais aumentos salariais e alterações de tabelas de IRS para muita gente. É um estímulo à mobilidade, é um contributo para a diminuição das cargas de poluição nas nossas cidades e no nosso país. Contribui para o descongestionamento nos acessos e nos estacionamentos, contribui para a poupança de combustíveis, é também ainda um investimento público socialmente reprodutivo, na ordem, até ao momento, pelo que se sabe, 117 milhões de euros, poderemos depois tentar escalpelizar melhor esta questão, e com certeza vai proporcionar que haja um aumento na oferta de transportes públicos, área onde são grandes as carências, quer em quantidade, quer em qualidade da oferta existente. Resumindo de alguma forma, ter bons transportes coletivos é um bom contributo para uma melhor qualidade de vida. Esta era uma opção que só infelizmente foi tomada muito tardiamente, já há muitos anos que devia ter sido tomada, mas enfim, mais vale tarde do que nunca. Para começarmos a abordar esta questão, temos, digamos, é uma operação de grande monta, é um investimento significativo. Eu pedia ao deputado Bruno Dias que de alguma forma nos pudesse explicar do ponto de vista orçamental, do ponto de vista de financiamento deste grande programa público, quais são as perspectivas para o presente e para o futuro deste programa, designado Programa PARTE. Antes de mais, boa noite e boa noite a todo o pessoal que está a acompanhar através da Praça do Bocage, e parabéns à Praça do Bocage por esta ideia de podermos conversar um bocado acerca desta grande revolução, como dizias, que pode ser, de facto, esta medida em relação aos espaços sociais e aos transportes e à mobilidade. Eu acho que é útil nós partirmos de uma ideia inicial, que é esta medida foi tirada a ferros, como muita coisa que se está a conseguir neste quadro político. Ou seja, quando nós conseguimos correr com o governo de Passos Coelho e Paulo Portas, nós estávamos claramente a afirmar que o que era necessário era conseguir outra política, e um primeiro passo para isso era conseguir outro governo, correr com aquele governo PSD-CDS e lançar uma base para uma nova etapa na luta e conseguirmos uma política diferente. Em relação aos transportes, nós estamos a alcançar uma medida que parecia completamente impossível há poucos anos atrás. E foi tirada a ferros no contexto de uma luta muito intensa, quer por parte dos utentes e dos trabalhadores do setor dos transportes, quer por parte dos autarcas, com os autarcas da CDU na linha da frente, indiscutivelmente, não há dúvida nenhuma, que
conseguiam gerar consensos e unanimidades em torno desta ideia que, de facto, ninguém conseguia contrariar, ninguém conseguia recusar, que é o quê? É termos um passe que seja válido em todos os operadores, em todas as carreiras, em toda a região. Região metropolitana, no caso da AML, Área Metropolitana de Lisboa, ou no caso do Porto, que também se colocava essa discussão. E quando nós dizíamos que era possível avançarmos com essa medida, havia quem achasse que isto era completamente ilógico e inatingível. Nós, até esta semana, até domingo passado, uma em cada 3 pessoas, mais do que uma em cada 3 pessoas residentes na área metropolitana de Lisboa, estava fora do sistema tarifário que estava em vigor na altura, que era o L123. O L123 estava a mais de 80 euros por mês, 80 e tal. Tenho aqui, já vamos ver. Ao conseguirmos passar para este regime que está agora em vigor, que entrou em vigor esta segunda-feira, nós estamos a fazer uma nova etapa de uma caminhada por melhores transportes e por transportes mais acessíveis, mas completamente em contravapor com o que está em vigor na lei. E eu, para não demorar muito, digo só isto. O governo anterior, de Passos Coelho e Paulo Portas, aprovou em 2015 uma lei que está em vigor ainda, que é uma lei que é o contrário disto tudo, que é o regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, que é um bocado a lei do salve-se quem puder. Cada município sabe de si, cada área metropolitana ou CIM, unidade intermunicipal, tem a sua competência e o Estado não tem nada a ver com isto. E o que nós conseguimos com esta discussão, lá está, quer por via da discussão e da proposta na Assembleia da República, quer por via do trabalho dos autarcas da CDU, nomeadamente nas áreas metropolitanas, lançando esta discussão e conseguindo colocar isto em cima da mesa, foi uma medida que vem em contraciclo com essa linha política da lei que está em vigor. A lei ainda está em vigor. Continua a ser, em larga medida, supostamente, teoricamente, uma tarefa das câmaras municipais, das áreas metropolitanas. E depois a gente pergunta, então, mas o Estado não tem nada a ver com isso? Se não tivesse, isto não acontecia. Se o Estado não tivesse nenhuma intervenção, nós não estávamos com os passos a 40 euros para a área metropolitana ou a 30 euros para os municípios. Ou neste caso, a 20 euros ou 15, respectivamente, para os reformados. E nós não estávamos com esta lógica de, nas comunidades intermunicipais, nas outras regiões, como é o caso do Alentejo Litoral, Alcácer, Santiago, Sines ou Odmira, onde o meu camarada autarca e presidente da CIM dizia, também aqui nesta região do Alentejo Litoral vamos ter a mesma regra de não haver um passe que esteja acima dos 40 euros para a região ou a 30 para o município. Portanto, isto para dizer que o que nós estamos a fazer é completamente contrário ao espírito daquela lei privatizadora, desresponsabilizadora do Estado, a sacudir a água do capote para cima dos municípios, e o contrário disso foi envolvermos aqui o papel do Poder Central e do Orçamento de Estado e do debate que tivemos no Orçamento. Depois a questão da verba do Orçamento. Também podemos lá ir, se vocês quiserem, mas eu acho que neste momento é, digamos, a opção política de trabalhar em conjunto a favor das populações. E isso é que prevaleceu e acho que é um bocado aqui o que está em causa. Muito obrigado, Bruno. Eu houve um aviso que eu não fiz, mas que deveria ter feito. Nós devíamos ter aí connosco hoje o Carlos Humberto, primeiro secretário da área metropolitana de Lisboa. Ele, por motivos de última hora, não pode estar presente. Fica aqui, digamos, a justificação para a sua ausência. Manuel Pisco, a Câmara Municipal de Setúbal fará neste programa um investimento que, segundo as minhas informações, estimado para 2019 em cerca de 2 milhões de euros. Será certamente um investimento muito significativo no âmbito do orçamento do município de Setúbal. Diria que não. A perspectiva é desse orçamento vir a subir com os anos, porque é o que está previsto, é haver atualizações em 2020, 2021. Pode explicar-nos o que é que está previsto nessa matéria? Bom, eu diria que o investimento não é grande comparando com os resultados obtidos. Os benefícios que se vão buscar para as populações justificam estes 2 milhões de euros anuais que a Câmara vai pagar.
e que as outras câmaras vão pagar em função de uma repartição que foi feita na área metropolitana de Lisboa. Portanto, custos são custos que pesam quando não têm uma utilidade social correspondente. Neste caso, vamos dizer que esse assunto está arrumado, porque reconhecemos essa utilidade. É evidente que não era possível só com o esforço financeiro das câmaras e foi possível com o esforço financeiro do Orçamento de Estado, onde aparece esta possibilidade de generalização ao país todo, através da intervenção nos instantes finais da discussão do orçamento, que o PCP teve, conseguindo chegar aos 104 milhões, mais os 2,5% dessa verba que os municípios somaram para constituir o fundo do plano de redução tarifária. E isto para todos. Isto para todos. A ideia que estava aqui o Bruno Dias a dizer de que isto é contra a lei, entre aspas, é muito curioso, mas é interessante. O que é que se passou aqui? Este não é o primeiro exemplo sequer, é o segundo. O primeiro exemplo que foi feito a partir da área metropolitana é com a questão da preparação da futura concessão ou distribuição direta da eletricidade em baixa tensão. Começou-se a trabalhar no âmbito da área metropolitana de Lisboa, e isso já há 2 anos atrás. Quando aparece a questão dos transportes para a concretização da lei que foi feita no tempo do governo PSD e que não foi alterada ainda, os titulares dos transportes no âmbito municipal, os municípios, foi pulverizada a titularidade da gestão dos transportes coletivos de passageiros. Centenas de autoridades. Tantas quantas os municípios dentro da área municipal. E depois, mais as autoridades que têm, assim está na lei, a competência dos transportes intermunicipais que ultrapassem a área do Conselho, multiplicado por todas as CIMs. A área metropolitana de Lisboa e Porto, mais as CIMs. É uma confusão que ninguém se entende. O que é que os municípios mostraram? Que é possível fazer a regionalização de baixo para cima. Isto é uma ação de regionalização. As dificuldades maiores que temos é porque falta este patamar da regionalização, que é uma coordenação regional de infraestruturas e meios de transporte, funcionamento dos transportes, que tem que ser regionalizada. Neste momento mesmo, o principal ponto de ataque que aqueles que à direita, nomeadamente o PSD, que votou contra esta medida no Orçamento de Estado, votou contra, não aprovou o artigo onde o PCP propunha a passagem aos 104 milhões de euros do financiamento, e houve um partido, que foi o PSD, que votou contra. E agora, hoje houve reunião de Câmara e estavam-nos ali a acusar de não estender isto a grândula. Fica a notícia. Hoje mesmo, a área metropolitana de Lisboa esteve a negociar, não só com grândula, mas com a Atlantic Ferries. Porque estamos a tratar agora das ligações entre as fronteiras da área metropolitana com as CIMs limítrofes, os concelhos das CIMs limítrofes. Porque, óbvio, este processo tem que ser completado. O importante era fazer este golpe de asa, pôr a andar uma redução substancial dos valores dos transportes coletivos, que têm efeitos. Isto é uma medida, parece que é uma medida de política de transportes, que não é. É de política de transportes, mas é uma medida de política social e é uma medida de política ambiental. E política social em várias vertentes, porque devolve rendimento às famílias, retira-lhe custos. Sei lá, outro dia aparecia um exemplo, ali o nosso primeiro-ministro, que esteve cá em Setúbal no dia 1 e lembrou-se de fazer estas contas. Isto equivale à poupança que é apresentada aqui para uma pessoa em Setúbal, equivale ao pagamento das propinas em 3 anos numa universidade. É uma licenciatura. Aquilo que se poupa em transportes de ir para Lisboa dá para a licenciatura de um filho. É significativo, mas é um exemplo. Só falta acabar com as propinas. Agora. Só até agora, exatamente. E então já a devolução dos rendimentos será maior. Mas esse é um aspecto dos efeitos sociais. Porque há outro que ainda não temos argumentado, e calha bem o Luís Leitão estar aqui, porque é precisamente o efeito no trabalho que isto vai ter. Porque são inúmeros os postos de trabalho que não podem ser aceitos por trabalhadores, porque são oferecidos salários à volta dos 600 euros, ali o RES-VES, e se há a renda de casa a pagar, se há despesas de alimentação a pagar, se há mais um passe caro a pagar, não há condições para ir trabalhar para longe. De Setúbal para Almada, de Setúbal para Lisboa, de Setúbal para Cascais ou para Oeiras, não há condições para fazer isso. Com esta redução, isto vai dar um impulso ao emprego. Há mais pessoas que podem aceitar emprego, mesmo não sendo os salários ideais, porque a redução do custo dos transportes vai permitir organizar a vida de forma a ir trabalhar para mais longe. Manuel Pisco, desculpe interrompê-lo. Uma parte importante deste investimento tem a ver com a redução tarifária, mas outra parte tem também a ver
com Melhoria dos equipamentos. o investimento em material de circulação. De qualquer modo, o esforço que vai ser exigido aos municípios em anos subsequentes vai ser superior ao que é neste ano inicial. Esperemos que não. Se o Orçamento de Estado mantiver o nível de coparticipação que está aqui, o que está previsto é uma coparticipação. O esforço das... 64 é para 9 meses. Pois, isto agora para este ano, não é? Para este ano, portanto que está em 9 meses, a partir de abril. No ano que vem, a anualização terá, isto é dividido por 9 vezes 12. 12 nomes. Para o ano há de levantar. E a comparticipação dos municípios é que vai subir significativamente. Este ano de 2019, a comparticipação para juntar ao PART, a este programa de redução tarifária, de apoio à redução tarifária, são 2,5%. No ano que vem, 2020, o conjunto das participações dos municípios vai representar 10%. Atenção, é multiplicado por 4. No ano de 2021, curiosidade, há eleições em 2021 para as autarquias. O esforço que é pedido às autarquias é para 20% do PART deste programa. Portanto, neste acréscimo de comparticipação do conjunto, na fatia que cabe aos municípios, vai-se buscar o dinheiro que é necessário para o investimento para os equipamentos, que já está a acontecer, diga-se em bom da verdade, está a acontecer. Se é verdade que já começou a haver entrega de autocarros a gás no Barreiro, também é verdade que na Carris já tem 80 e tal autocarros entregues, também é verdade que há concursos e há encomendas para a linha de Sintra, que chegou no governo anterior. A falta de investimentos absoluta na manutenção levou à degradação daquelas composições e no geral no país, e portanto agora está-se a fazer um esforço de recuperação desses investimentos nos meios de transporte, porque é óbvio que vai haver mais procura, e é com isso que contamos que possa ser viável. Havendo mais procura neste espaço, o que nos primeiros 10 dias de venda dos espaços sociais deu um efeito mais visível, sobretudo até nos espaços mais 65, o Navegante 65 mais, foi o que teve o maior crescimento, porque passa a ser possível esta coisa, além da dinâmica, também há uma dinâmica social por efeito da maior mobilidade das pessoas que estão já reformadas. É um direito que se reconquista. Passa a ser um direito. O transporte acessível, o transporte a custo. Deixem-me passar a conversa aqui para o Luís Leitão, porque vocês estão a falar de uma questão que eu julgo que ele está muito habilitado. Há uma preocupação generalizada de saber até que ponto as empresas operadoras neste momento têm capacidade para responder ao aumento de procura, quer em termos naturalmente de recursos humanos, quer em termos de equipamentos, de materiais, do conhecimento que o Luís Leitão tem das empresas da área dos transportes. Como é que perspectiva este eventual aumento rápido da procura de serviços de transportes coletivos? Bom, mais procura terá de criar, sobretudo, mais postos de trabalho. E mais postos de trabalho numa medida que terá de, no âmbito das empresas de transportes, que terá de ser de uma aposta maior naquilo que é manutenção preventiva no âmbito dos próprios transportes. E estamos a falar de, por exemplo, a TST não passar pelos 32 autocarros que chegou a ter avariados por dia, e aqui tem de dar uma outra resposta no âmbito do transporte rodoviário, bem como aquilo que quer a Transtejo, quer a Soflusa, sabendo que vem mais barcos, mas não ter ali os barcos à pele e ter barcos para substituição dos outros, numa política que tem vindo a inverter muito pela luta dos utentes e dos trabalhadores, mas que tem de passar a inverter e não pode ter, por exemplo, numa frota de 30, um barco de cada nação, porque isso é prejudicial até para a própria manutenção dos barcos, e portanto é esta resposta que tem de ser dada pelas empresas de transportes de modo a que deem, portanto, que a expectativa gerada agora com a redução do espaço e com a procura mantenha a fiabilidade dos transportes, não numa inversão que alguns estavam a fazer, que era só de levar para aquilo que lhes interessava. O que estava a ser gerido e a forma como estava a ser gerido era só para aquilo que interessava. Por exemplo, a TST e metro de
Sul Tejo, ao Metro Transportes do Sul, ali naquela linha, os utentes estavam basicamente a ser empurrados para o metro. Porque muitas das carreiras e muitos horários deixavam de existir. O único serviço que basicamente era assegurado dentro da hora e tinha fiabilidade eram os serviços todos para Lisboa. Era quer de Setúbal para Lisboa, quer de Cacilhas para Lisboa e Praça de Espanha. Sim, mesmo esses, mas eram aqueles que a empresa privilegiava e, portanto, agora a inversão tem de ser feita porque também as indenizações compensatórias são maiores e a procura também é maior, e isso vai gerar, como é óbvio... Neste momento já há indicadores de um forte crescimento da procura. Sim, já há indicadores de um forte crescimento da procura. Agora, os delatores desta medida dizem que anda tudo em latas de sardinha, ainda não vi ninguém se a queixar das latas de sardinha. Daquilo que temos conhecimento, por exemplo, no transporte fluvial, já acrescentaram alguns horários e está a corresponder à procura que neste início de mês. E, portanto, quer dizer, se mais horários forem postos à disposição, mais vai aumentar, com certeza. Sim, senhor. Eu gostava de voltar, digamos, à questão política que enquadra toda esta matéria e pedir o vosso comentário às declarações do presidente do PSD, de referir que, digamos, ao qualificar a criação deste passe como uma forma de distinguir portugueses de primeira, de segunda e de terceira, sendo os primeiros da área metropolitana de Lisboa, os de segunda os do Porto e os restantes habitantes do país, a terceira categoria de habitantes. Ele inclusivamente avançou alguns números que são do conhecimento público. Como é que vocês apreciam, Bruno Dias, como é que aprecia esta acusação no fundo, que é uma acusação de discriminação entre setores da população? Eventualmente, aquilo que o Rui Rio e o PSD gostariam era que os portugueses tivessem na mesma esse escalonamento, mas apenas em função do poder de compra. Isto é, há uma coisa que o PSD e o CDS, e de um modo geral, os governos ao longo dos anos têm manifestado e têm demonstrado, que é uma opção política no sentido de penalizar e dificultar cada vez mais o acesso das pessoas a serviços públicos e a serviços públicos de qualidade. Na verdade, há aqui uma visão que os governantes iam demonstrando, que é a visão do serviço público como uma coisa caritativa, assistencialista, aquilo que é para aqueles que precisam mesmo. Era um bocado assim a ideia que passava. E o passo social teve um bocado dessa realidade. Aliás, eu recordo-me que durante o governo anterior, uma das coisas que mais mobilizou os jovens, e houve lutas estudantis, em que, para além das questões da política educativa, estava no centro da mobilização da juventude a questão do passo 4, 18 e sub-23. E recordamos das manifestações, no tempo do governo Passos Coelho, daquela medida de uma violência social absolutamente brutal, que foi os jovens que tinham direito a um passe com 50% de desconto ficarem sem esse direito. E era preciso uma família com... Bastava estarem os dois com o ordenado mínimo. Já não tinham direito, já viviam acima daquilo que era considerado justo para terem acesso a terem este passe, o 4, 18 e sub-23. Ora, nós agora termos uma situação em que o passe, com esta abrangência e com esta validade, porque isto que o Luís estava a dizer é uma questão central também, que é, chegámos a usar um termo que é um bocado violento, mas, de certa forma, havia aqui um apartheid tarifário, havia aqui uma discriminação tarifária. O passe dava acesso a determinados meios de transporte, mas não dava acesso a outros meios de transporte, porque faziam parte de PPPs, por exemplo, e de contratos de concessão que não faziam
qualquer ligação com o sistema tarifário em vigor. No caso da Fertares, no caso do Metro Sul do Tejo. E quando nós temos uma comparação, e esta percentagem é muito reveladora e é muito interessante, que é a percentagem do custo do passe em percentagem do salário mínimo. Na década de 80, ao início ainda deste regime do passe social intermodal, o preço do passe social, L123, representava 8,6% do salário mínimo. 8,6%. Em 2011, muito à frente já, estava em 11,3%. E no início deste mandato, já com este governo e com esta correlação de forças, foi a última vez que nós apresentámos o nosso projeto em 2016, já estava em 12,8% do ordenado mínimo. O que é que nós temos hoje, desde segunda-feira? Temos um passe social com muito maior abrangência, com validade em todo o sistema de transportes da região, mas que em vez de pesar 12,8% do salário mínimo, pesa 6,6%. E isto significa que estamos perante uma medida, como o Pisco dizia, de alcance não apenas setorial, não apenas de política de transporte e mobilidade, mas uma medida socioeconómica, uma medida de opção política e socioeconómica de um alcance pouco comparável. Não há muita coisa que se possa comparar com isto. E o PSD, que fala em portugueses de primeira, de segunda e de terceira, seguramente que estará a pensar naqueles portugueses de primeira que não ficam nada preocupados e que ficaram perfeitamente tranquilos com os aumentos das portagens. Eles queriam lá saber do aumento do passe social e se valia para a Fertares, se não valia para a Fertares. Eles andavam... Ou seja, isto é o pensamento típico que se traduz de quem não olha para isto como uma coisa importante. De resto, nós não podemos esquecer, e isto é um elemento também que tem a ver com a proposta tal como ela surgiu em 97, por parte do PCP. A proposta do PCP de avançarmos com um passe social que chegasse a esta região no seu todo e que tivesse esta abrangência, isto foi 2 anos depois da privatização da Rodoviária Nacional. É que faz agora 22 anos que entregámos o projeto de lei pela primeira vez. 22 anos. Mas faz agora 25 anos que a Rodoviária Nacional foi extinta. Não é? E faz agora 25 anos que a CP foi desmembrada. Começou a segmentação da CP. Refere para um lado, CP para o outro. Começaram com a lógica da CP Lisboa, o SGL e por aí fora. Ou seja, é nessa altura, precisamente no rescaldo da governação PSD Cavaco Silva, na década de 90, que nós tínhamos a grande ofensiva, o ataque cerrado aos transportes como serviço público. E as pessoas que hoje têm razão de queixa, e de que maneira? Até mesmo aqui, nas proximidades da nossa região, ou dentro da nossa região, as pessoas no Conselho de Palmela ou em várias zonas do Conselho de Setúbal, que ainda estão a ter a realidade que resulta de um serviço de transportes rodoviários que é miserável, desculpem a expressão. Porquê? Porque é a herança da extinção e da privatização da Rodoviária Nacional. Quem é que a fez? Foi o PSD. E, portanto, nós ainda hoje, e o PCP colocou já na Assembleia da República também esta questão, e é um aspecto que está para debate muito em breve, e vamos ver como é que isto vai ser discutido, é, sim ou não, precisamos de fazer um debate sobre a necessidade de reconstruir, reinstituir um operador público rodoviário de nível nacional. Porque eu, no outro dia, fui abordado aqui à porta do terminal ali da rodoviária, aqui em Setúbal, por um homem que estava indignado, que me dizia: mas quem vem de Vendas Novas para aqui, ou mesmo quem vai do cruzamento de Pegões para Setúbal, e atenção, o cruzamento de Pegões de Setúbal é dentro da área metropolitana, mas a rodoviária do Alentejo não está metida nisto. Não se quer meter. E então há aqui uma discriminação que temos que continuar a contrariar e a combater, porque a luta não pode parar. Bruno, obrigado. Há aqui uma matéria que eu acho que era importante nós abordarmos e que tem de facto a ver com os investimentos que têm que ser feitos, e são investimentos muito pesados que têm que ser feitos na área dos transportes, para haver essa, digamos, melhoria quantitativa e qualitativa. Há uma outra matéria, enfim, que só lateralmente é que se prende com esta, mas que é muito importante aqui para a nossa região, que tem a ver com o transporte efetuado através da ponte, pelo operador Fertagos.
Esse contrato termina este ano. Houve já algumas movimentações dos municípios relativamente ao futuro da concessão do comboio da Ponte, 25 de Abril, que é muito importante para toda a margem sul. Eu perguntava ao Manuel Pisco enfim, qual é o ponto da situação relativamente à questão do contrato de concessão deste comboio da Ponte. Temos de ser rápidos porque já temos muito pouco tempo disponível. Tá bem. Nós temos três operadores públicos na área metropolitana de Lisboa, todas nos transportes rodoviários. Temos a Carris em Lisboa, temos os transportes coletivos do Barreiro e temos um operador agora em Cascais, também optou por fazer a gestão direta do transporte. Mas depois fez a concessão dos transportes e já tem o concurso feito e é uma empresa espanhola. Portanto, a questão da autocarros, não autocarros, se não vende aqui, vende Espanha, se vende Espanha, vende a França, haverá autocarros. Na questão da Fertagos, a AML defende esta posição perante o Governo. É preciso que a AML seja um operador de todas as modalidades de transportes dentro da AML. É isso que pretende. O regime jurídico de transporte coletivo de passageiros rodoviários está para a rodovia, não está para as outras modalidades. Aí é o Governo. Exatamente, aí é o Governo. Mas aquilo, neste momento, atenção não, a pressão que a AML está a fazer é para que possa ser a autoridade de transportes em todas as modalidades, fluviais, comboios e rodoviários. Portanto, incluindo a Fertagos, neste caso. Incluindo a Fertagos, exatamente. E naturalmente, se isso for possível para a AML, é claro que a opção mais imediata é de alargar o operador público, o chamado... E essa é já a posição o operador interno, não é? É criar uma base para o operador interno. Nós queremos alargar. Entretanto, como não há possibilidades no curto prazo, dentro deste ano, que é o que a lei também obriga, a ter o operador interno constituído que cubra a área, mesmo no plano rodoviário, e com esta, enfim, ainda não tendo terminado a concessão da Fertagos, aquilo que se pretende é criar as condições para que se faça uma concessão nos transportes rodoviários que seja exigente em termos de qualidade dos meios de transportes. E a exigência põe-se nisso, admitir ou não admitir autocarros completamente novos, 0 km, 0 anos. Admitir autocarros na concessão, no concurso, e os concorrentes só podem levar X% de autocarros com 5 anos, ou no limite de 10 anos. Portanto, a qualidade dos transportes que vai circular não é problema para o operador. Ele não tem que se preocupar com isso, porque ele vai ser subsidiado, vai haver um custo social. E aqui esta assunção do direito social à mobilidade, que é, atenção, vamos lá ver agora se a gente volta um bocadinho àquela questão da crítica do PSD, ou do líder do PSD, Rui Rio, que é, até no ponto de vista dos interesses dele, um pouco patética, não é? Diz, é eleitoralista porque faz bem a toda a gente e anda a eleições. Até os autarcas dele não lhe explicam, do PSD, onde tem a maioria, não lhe explicam a ele porque é que adotam a medida e a defendem. Se lhe explicasse, ele talvez percebesse que é, a bem da generalidade da população, é eleitorista, porque, entre aspas, porque é benéfica para as populações. Em relação... Carlos, dá-me só uma sugestão. Tem que ser muito rápido. Eu sugeria que o Pisco pudesse abordar uma questão que é importante também e que o pessoal está a suscitar também no debate através da internet, que é a mobilidade no sentido mais lato e o papel que também a autarquia pode fazer sobre a questão dos modos suaves, a questão dos peões, etc. Acho que é interessante também irmos aí. Se há tempo, esta medida, em relação a, por exemplo, ao município de Setúbal, que como sopa no mel, nós aprovámos no final do ano passado um plano estratégico de mobilidade e transportes em Setúbal. E estamos andado a começar a construir as vias cicláveis, as modalidades suaves de transporte, a mudança, e temos previsto aí uma mudança nos primeiros 5 anos de 7 anos, do transporte individual em automóvel para o transporte coletivo e para as modalidades suaves. 7 anos à partida parece-me pouco, não é? É evidente que esta meta vai ser completamente ultrapassada, juntando agora esta abertura à facilitação do uso do transporte coletivo rodoviário e nas outras modalidades. Portanto, isso muda tudo. Agora, uma coisa quanto à despesa, é preciso que seja dito isso antes que esqueça de onde é que vem o financiamento do Orçamento de Estado. É para derrotar, ou para esclarecer aquele argumento do Rui Rio, do líder do PSD. O orçamento, todos os portugueses pagam. O contributo vem do Fundo Ambiental. O Fundo Ambiental é constituído pela cobrança dos impostos do imposto do ISP, sobre os combustíveis. E se não for aplicado numa medida que seja também ela redutor das medidas indutoras do carbono na atmosfera,
Se não for ela uma medida ambientalmente sustentável, vai ser aplicado noutra coisa qualquer que tem a ver com o ambiente. Onde é que habitualmente é usado? São as grandes empresas de energia, as Galpes, as EDPs, que andam a ter um grande projeto qualquer, que vão consumir essa verba que está no fundo ambiental. Portanto, essa tese de que todos pagam é uma tese peregrina, não é verdadeira. Não é verdade. E depois vai colher os resultados, os objetivos em termos de aplicação dessas verbas do Fundo Ambiental na transição da mobilidade de transporte, que é mais indutora da pegada ambiental, que é o uso indiscriminado em grande quantidade do automóvel como transporte individual. Esse é o problema. Tanto assim que os equipamentos que estão aí a ser agora comprados, adjudicados, para introduzir no sistema, são equipamentos que já são a gás, que têm um nível de carbonização muito mais... Deixa-me virar a conversa aqui para este lado. Mais inferior e mais queria perguntar aqui ao Luís Leitão, conhecedores das empresas operadoras, que investimentos é que vocês consideram mais urgentes, mais importantes que essas empresas devam efetuar a curto e médio prazo? Em todas é a manutenção. A aposta na manutenção, MF, eletrificação daquele troço que falta para o Barreiro. E meter pessoal. Exatamente. Pessoal na MF é urgente. Para os comboios. Não, é que não são só os da MF, é que da MF e da Fertagos. Ainda mais. É público e não se tem de conceder à Siemens, que é aquilo que se está a fazer neste momento. É que esta medida mexe mesmo com isto. Manutenção no âmbito dos TSTs. Há muito comboio emprestado. Também. E portanto, manutenção no âmbito da Transtez. Vamos renovar agora a frota. A frota vai ser renovada vai sendo renovada com barcos todos do mesmo calibre. A aposta na manutenção é essencial. Manutenção, peças subsolentes. Só assim é que se consegue garantir e ir garantindo um bom serviço de transportes. Porque quando não, se estamos como vamos estando aqui, acontece o que, por exemplo, aconteceu o verão passado nos próprios TSTs, com pessoas a desmaiar porque os ar-condicionados dos autocarros não eram carregados. Porquê? Porque eles vieram da Alemanha ou vieram da Holanda. Nos próprios Alfas? Nos comboios Alfa? Sim, também. Sim, senhor. Eu voltava aqui ao Manuel Pisco, porque há aqui, enfim, uma ou duas questões que eu julgo que as pessoas de Setúbal estarão interessadas em que o Manuel Pisco comente. Uma tem a ver com... Gosto de transporte para as praias, não? Exatamente. Exatamente. É uma questão, enfim, candente. O verão aproxima-se a passos largos. Lá está. E as pessoas de Setúbal, e não só, estão com certeza curiosas se este ano, digamos, o modelo é semelhante ao do ano passado, ou se há algumas adaptações ao modelo. O que é que o Manuel Pisco nos pode dizer sobre isso? Concluindo ali o raciocínio de Luís Leitão, veja só o que é, sem quase dar por isso, a passagem de um negócio de exploração de transporte de pessoas para a passagem, mesmo com operadores privados, para um serviço público de transporte de passageiros. Porque até os operadores privados, mesmo que vão ao concurso e sejam os concessionários, têm interesse no melhor serviço e no melhor número de passageiros a utilizar os transportes, porque eles são pagos, em termos de custo social, são pagos pelo número de passageiros transportados. Todos têm interesse em que haja um maior número de pessoas a circular em transportes coletivos. São parênteses. Esta restrição à contratação de pessoal que continua em vigor é uma pedra na engrenagem disto tudo. E, portanto, é urgente, de facto, reforçar os quadros de pessoal destas empresas. Vão ter que responder para dar satisfação às necessidades de transporte e logo nos operadores o emprego tem consequências aí. Quanto a isto, agora, como é que eu havia de responder isso? Imaginem o que é um casal com 2 filhos. Imaginem o que é um casal com 2 filhos. Em vez de dar todos os dias a pagar um bilhete e a comprar e tal, não sei o quê, pegar em qualquer coisa como 60 euros, ou não, 40 euros, né, e poder fazer um mês inteiro de praia. Paga o passo família, leva um mês inteiro de praia. Isto, não, o passo família, portanto, os 40, 30, se é o dobro, são 60 euros. E está o assunto arrumado. É isso que vai acontecer este verão. Porquê? Porque as carreiras
rede de oferta dos transportes foi desenhada não pelos operadores, como já é há muito tempo, não é? O sistema que havia, os municípios eram titulares da concessão, mas praticamente, como estavam pulverizados, estavam isolados, os operadores é que faziam, com licenças provisórias, as redes que queriam. Faziam a linha, acabavam com este trajeto, acabavam com o outro, mexiam aqui, mexiam ali. Agora, a rede foi desenhada pelos próprios municípios. Nós, município a município, é que sabemos que o que interessa é completar esta linha, é completar aquela, é assegurar o acesso àquele centro de saúde, é assegurar o acesso àquela carreira, é assegurar aquelas que são sazonais, que têm mais utilização durante o verão, não têm durante o inverno. Passa a haver uma rede. Ou seja, é o serviço público, é a administração pública, é o interesse público que começa a desenhar a rede de transportes necessários para as pessoas. Incluímos, claro, os transportes para a Figueirinha. Incluímos, claro, a possibilidade de estar nas redes, de estar na linha. E, portanto, nós, no nosso contributo, os tais 2.064.000 euros, incluímos o transporte para a Figueirinha. Não fomos dos que incluímos o maior acréscimo da rede de transportes. Não fomos. Mas, no conjunto da área metropolitana, há um acréscimo que vai ser posto a concurso, agora até junho. Significa, logo no primeiro momento, 37% a mais de oferta de transportes. Só um crescimento de 37% a mais com o dinheiro que está orçamentado até agora. Portanto, é um aumento do serviço público. Daí, outra vez, eu estar a referir, é a lógica de passagem do negócio privado de transporte de pessoas para um serviço público de transporte de passageiros. Onde já está incluída também a ligação a Troia? A Troia, acabei de dizer há pouco. A Troia, como é entre... Portanto, vamos lá ver se a gente percebe esta coisa. Para se definir um passe, é indispensável que se defina uma área geográfica. O passe não pode ser aplicado, porque tem que se quantificar o número de carreiras, o número de pessoas transportadas, a área percorrida e os quilómetros percorridos ao longo da rede, para fazer os cálculos económicos, para ver quanto é que aquilo custa em termos de serviço e quanto é que é possível de compensar economicamente os operadores para reduzir o preço aos transportados. E o Rio Sado é a fronteira da região. E tem que ser limitado, porque senão, imagine-se o que era, não há limitações, então era o prazo nacional. Não era municipal, nem regional, era nacional. E então custava o mesmo, veja-se que já é impossível, ir daqui até Louros, ou ir daqui até Vila Franca de Xira, ou ir daqui até Coimbra, ou ir daqui até o Porto, ou até Braga, ou até Castelo Branco. Era impossível. Não podia ser com o mesmo passo. Portanto, tem que haver limitação geográfica para fazer os cálculos do custo do espaço. Só que por isso é que todas as comunidades intermunicipais tiveram o seu financiamento em função do número de pessoas em circulação. Ou seja, a ideia do Rui Rio, do líder do PSD, também é desmontada por aí. Não, depois fazem as contas de outra maneira que lhes convém, né? Torcem os números até confessar o que lhes interessa. Posso dar mais chega. O problema aqui, não é problema, é o critério que é preciso aqui ter em conta é o chamado transporte interregional, entre regiões. Estamos a falar da AML, Setúbal, Área Metropolitana de Lisboa, CIM, Alentejo Litoral, Grande, assim como se está a passar, por exemplo, nas zonas a norte de Lisboa. E por isso, esse é que é o aspecto que importa trabalhar e continuar a intervir. Que ainda tem mais passageiros a circular entre duas áreas, não é? Portanto, aqui é um número relativamente pequeno, mas na parte norte da área metropolitana são muito mais, e tem que ser resolvido e está a ser resolvido. A luta continua. Infelizmente, o nosso tempo está a chegar ao fim. Isto é uma matéria onde teríamos mais e mais e mais que debater. Muitas questões ficam por esclarecer e por debater. Eventualmente faremos uma segunda conversa sobre este tema numa ocasião próxima. Resta-me agradecer. Só mais uma coisa. Muito rápido. Assim, é para fazer só aquela recapitulaçãozinha. Os passes das crianças até aos 2 anos custam 0. É uma inovação social que não é uma inovação, é uma medida social de grande alcance. Tal como o passo mais 75 está aí por 20 dias ou 15 dias. Vale a pena lutar. Muito bem. Muito obrigado pela vossa participação. Luís Leitão, Manuel Pisco, Bruno Dias. Proximamente teremos outros debates no Praça do Bocage. Muito obrigado, boa noite, até à próxima.